E aí, pessoal? Bom, hoje eu vou resolver exercícios com vocês. Exercícios do livro. A gente já estudou a função do segundo grau, já dei a explicação da função do segundo grau, fui até o esboço do gráfico, falei sobre as coordenadas do vértice. Na aula passada eu também resolvi exercícios, eram exercícios mais básicos, exercícios mais simples. Agora a gente vai abordar exercícios que envolvem o gráfico da função. Já expliquei para vocês. Qualquer dúvida, você volta para a aula onde eu comecei a explicar a função do segundo grau para que você compreenda melhor os exercícios, caso você não assistiu a aula de explicação, certo? Então, vamos lá dar início no livro, página 154. Vejamos aqui. A questão de número 71. Considere a função definida por y igual a 3x ao quadrado menos 2x menos 1 para x e y reais. Então, eu vou diminuir aqui. Então, essa aqui é a função. Questão de número 77. A função é y igual a 3x ao quadrado menos 2x menos 1. E sobre essa função, no item A, temos que responder: essa função é afim ou quadrática? Quadrática, se tem aí o x ao quadrado, a gente está diante de uma função quadrática. Item B. Como é o gráfico dela? O gráfico de uma função quadrática, já vimos, é uma parábola. Tem esse desenho aqui, ou esse. C. Esse gráfico intersecta o eixo X? Depende. Se ele tiver raízes reais, se o delta for maior ou igual a zero, vai intersectar o eixo dos reais, sim. Se o delta for maior que zero, em 2 pontos. Se o delta for igual a zero, em 1 ponto. Então, vamos fazer o delta, certo? A função é y igual a 3x ao quadrado menos 2x menos 1. Bom, daqui a gente tem que o A vale 3, o B vale menos 2 e o C vale menos 1. Delta b ao quadrado menos 4 vezes o A vezes o C. 4 menos com menos fica mais, 4 vezes 3, 12. Delta é igual a 16. Opa, o delta deu positivo, maior do que zero. Então, a primeira resposta é: intersecta o eixo X? Sim. Em quais pontos? Em quais pontos? Vamos calcular, então, as raízes. Vamos aplicar agora o Bhaskara. X é igual a menos b, mais ou menos a raiz de delta, a raiz de 16 é 4 sobre 2 vezes o A. O A, nesse caso, é 3. Então, x1 será 2 mais 4 sobre 6. 6 sobre 6 é igual a 1. E o x2? 2 menos 4 sobre 6, menos 2 sobre 6, menos 1/3, se eu simplificar. Então, quais são os pontos? Se o x1 e o x2 eles são raízes da função, os dois fazem o y ser igual a zero. Então, eu vou ter 1,0 é o primeiro ponto e menos 1/3, vírgula 0. Vamos para o próximo item. Por item E. No item E, o ponto menos 1,4 pertence ao gráfico, ou seja, nessa função, quando o x é menos 1, o y vai ser 4, vamos substituir para saber. A função é do tipo y igual a 3x ao quadrado menos 2x menos 1. Ele está perguntando se esse ponto pertence à função. Ele quer que a gente verifique se quando o x é menos 1, o y vai dar igual a 4. Vamos fazer a substituição. Y é igual a 3 vezes menos 1 ao quadrado
menos 2 vezes menos 1, menos 1. Y é igual a 3 vezes menos 1 ao quadrado é 1, menos 2 vezes menos 1 é mais 2, menos 1. Y será 3 mais 2 menos 1, 3 mais 2 é 5 e 5 menos 1 é 4, ou seja, o ponto menos 1,4 pertence ao gráfico, pertence à função. Resposta sim. Qual é o vértice da parábola? O vértice da parábola é dado pelo x do vértice e y do vértice. O x do vértice calculamos menos b sobre 2 vezes o a, então menos 2 sobre 2 vezes 3, fica 2/6. Simplificado dá 1/3. E o y do vértice é menos delta sobre 4 vezes a. Lembrando que o nosso delta deu 16. Então, menos 16 sobre 4 vezes 3. Fica menos 16 sobre 12. Simplificado por 4 e por 4, menos 4 sobre 3. Então, o vértice é o x do vértice 1/3 e o y do vértice menos 4 sobre 3. Vamos para a próxima questão, para a questão de número 72. A questão de número 72 diz o seguinte: considere a função dada y igual a x ao quadrado menos 6x mais 5 para x e y reais. Item A, construa uma tabela e calcule os valores de y dessa função para os valores inteiros de x de menos 1 até 7. Vamos anotar primeiro a função, que é y igual a x ao quadrado menos 6x mais 5. E aí a tabela que ele quer que a gente faça, o x tem que ir do menos 1 até o 7. Temos que fazer a substituição para cada um. Para que eu possa ganhar tempo, eu vou fazer aqui meio que de cabeça os resultados para y, tendo esses valores de x. Quando x for menos 1, vai dar 1 mais 6, 7, 7 mais 5, 12. Quando x for 0, 0 menos 0 é 0 mais 5, 5. Quando x for 1, 1 menos 6 é menos 5, mais 5 vai dar 0. Eu estou fazendo a substituição. Por exemplo, para 1, y igual a 1 ao quadrado menos 6 vezes 1 mais 5. Y igual a 1 menos 6 menos 5. Y é igual a menos 5 mais 5y igual a 0. Por isso que aqui eu botei um 0. Estou fazendo as contas de cabeça. 2 ao quadrado é 4. 2 vezes 6, 12. 4 menos 12 é menos 8. Mais 5, menos 3. 3 ao quadrado é 9. 3 vezes 6, 18. 9 menos 18 é menos 9. Mais 5, menos 4. 4 ao quadrado é 16. 4 vezes 6 é 24. 16 menos 24 é menos 8. De novo, menos 8 mais 5, menos 3. 25, 5 ao quadrado é 25. Menos 30 vai dar menos 5. Mais 5 vai dar 0. 6 ao quadrado é 36. 36, 6 vezes 6 dá 36. 36 menos 36 é 0. 0 mais 5, 5. E agora no lugar do x eu vou colocar o 7. 7 ao quadrado, 49. 6 vezes 7, 42. 49 menos 42 vai dar 7. 7 mais 5, 12. Os valores estão se repetindo, se repete porque você tem dois valores que podem ir para um mesmo resultado numa função quadrática. Então, esses são os nossos pares ordenados.
nós vamos colocar num plano cartesiano, né? Como eu tenho aí valores para y que vão até 12, eu vou precisar de um espaço maior aqui para seguir a escala, para seguir a proporção. Vamos ver se eu conseguiria fazer aqui. Não, vou ter que abrir um outro espaço aqui. Vou precisar da régua. Fazer os eixos de azul. Esqueci que eu não posso ir muito, senão ele... Certo? O outro, então, eu vou do 0 até o 12. Então, eu vou ter aqui... Vou considerar que o 0 vai estar bem aqui no plano cartesiano. X e Y. Então, vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Dois, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Valores negativos, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Não está na proporção, deixa eu seguir a proporção aqui, não ficou legal. Um, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Vamos então colocar os pares ordenados. O primeiro par ordenado é justamente o menos 1,12, ou seja, o menos 1 faz o par ordenado com o 12. Marco ponto. O 0 faz par ordenado com o 5. Quando x é 0, o y é 5. Quando x é 1, o y é 0. Quando x é 2, o y é menos 3. Quando x é 3, o y é menos 4. Quando x é 4, o y é menos 3. Quando x é 5, o y é 0. Quando x é 6, o y é 5. E quando x é 7, o y é 12. Depois que a gente faz, né, coloca os pontos no plano cartesiano, a gente agora liga esses pontos formando justamente a parábola. Então, nossa. Vamos ver se eu consigo. Pronto. Essa é a parábola para essa função dada, ok? Esse é o desenho do gráfico. Deixa eu abrir aqui mais um espaço para que a gente possa fazer mais uma questão. A próxima questão, que é a questão de número... Construa o gráfico, que é o item B, eu já fiz. Ah, tem mais item. Qual é o eixo de simetria desse gráfico? Ou seja, onde é que ele se divide no meio? Esse gráfico tem no seu eixo de simetria, vou até traçar de amarelo, aqui, ó, em cima do 3, certo? Ou seja, um x
igual a 3 para o eixo de simetria. Para qual valor de x, o valor de y é o mínimo possível? Lá onde ele faz a curva, certo? Ele é o mínimo possível aqui. Para que valor de x ele tem o mínimo possível? Quando o x for 3 também. Quando o x for 3, ele vem aqui exatamente para o ponto mínimo, para o vértice. Quais são os zeros da função? O zero da função são os valores que fazem o y ser igual a zero, ou os dois pontos que a gente marcou no eixo x. A gente marcou em cima do 1 e do 5. Ou olhando na nossa tabela, quando x foi 1, deu 0, e quando foi 5 também deu 0. Então, 1 e 5 são as raízes da função. Ok? Bom, então, baseado nessa questão, a gente vai para a próxima, que tem o item A, B, C e D, e vamos ver o que diz sobre essas funções. Em uma malha quadriculada, represente um plano cartesiano e construa nele o gráfico da função quadrática correspondente a cada lei. Uma dica: comece descobrindo as coordenadas do vértice, depois escolha alguns valores de x, tais que 2 valores sejam maiores que o x do vértice e 2 sejam menores. Ou então a gente pode fazer o que eu expliquei na outra aula, que é achar as raízes, o x do vértice, e colocar no gráfico. Eu vou fazer o item A para vocês, deixo os outros itens com vocês. Questão de número 73. A função no item A é do tipo menos 2x ao quadrado menos 4x mais 1. A dica que eu dei foi justamente começar calculando as raízes. Delta é igual a menos 4 ao quadrado menos 4 vezes menos 2 vezes 1. Delta é igual a 16, menos com menos dá mais, 4 vezes 1 vai dar 4. Certo? Aliás, 4 vezes 2 é 8, desculpa. Fica 16 mais 8. Então, nesse caso aqui, o delta é igual a 24. Isso pode acontecer? Pode acontecer. As raízes serão valores aproximados, elas ainda existirão, certo? Se querendo, você pode trabalhar só com o x do vértice, y do vértice. Teria como raízes aqui menos b, menos 4... mais ou menos, a raiz de 24, eu sei que 5 vezes 5 é 25, 3 vezes 3 é 9, 4 vezes 4 é 16. Vou botar aqui aproximadamente 4,3, certo? E aí eu tendo aqui o 4,3 aproximadamente, dividido por 2 vezes o A, né? Não tem a raiz exata de 24, estou pegando o valor aproximado, 2 vezes menos 2, menos 4. Então, meu x1 aqui vai ser 4 mais 4,3 dividido por 4, ou 8,3 dividido por 4. Dá menos que dá menos que 2,2, ok? Digamos que dá 2,1, aproximadamente. E o x2 é 4 menos 4,3 sobre 4. Dá menos 0,3 sobre 4. Vai dar menos 0,075. Vamos agora calcular o x do vértice e o y do vértice. Lembrando que se você quiser, você pode construir o gráfico dessa forma aqui também, inventando valores para x e y. O x do vértice é menos b sobre 2 vezes o a. Então, nesse caso, o x do vértice o b é menos 4, menos 4 sobre 2 vezes menos 2. Fica 4 sobre menos 4 é menos 1. E o y do vértice é menos delta, menos 24, sobre 4 vezes o a. Fica menos 24 sobre menos 8, vai dar 3 positivo. Agora a gente pode fazer o plano cartesiano
Vou fazer sem a régua mesmo. A gente tem aqui que as duas raízes é aproximadamente 1, 2. Vou deixar mais ou menos por aqui. Vou até marcar de vermelho. E a outra raiz é menos 0,75. Vai estar aqui bem antes do menos 1. Vou marcar mais ou menos aqui. O meu x do vértice deu justamente menos 1. Né? Então, o meu x do vértice dando aproximadamente o menos 1. Só um instante. A primeira raiz, ela fica positiva. Aqui tem um menos, né? Aqui tem um menos. Menos com menos, aqui é mais. Eu marquei o ponto errado. É positivo. Então, eu vou pegar o 2,09, o aproximadamente 0,075. O x do vértice deu, nesse caso aqui, menos 1. E o y do vértice deu 1. Deixa eu analisar isso aqui direito. Deve ter um erro aqui nessas contas. Sobre menos 4. Poxa vida. Menos 4, menos 4, menos. Só esse ponto aqui que tem que passar para o outro lado. Desculpa. Ele é menos 2,09. Agora sim. O x do vértice vale menos 1. E o y do vértice, nesse caso, está valendo 3. 1, 2, 3. Por que eu só faço as raízes, o x do vértice e o y do vértice? Porque eu vou ter exatamente 3 pontos prontos para serem ligados e formar o desenho do gráfico da função do segundo grau, que é uma parábola, ok? Eixo x, eixo y. E esse é o gráfico da função. Então é isso, pessoal. A nossa aula de hoje fica por aqui. Até uma próxima aula. Tchau, tchau.